Virgem é a solução de todo o problema. Mas, ao mesmo tempo, era preciso homenagear a Santíssima Virgem, ouvindo o apelo da Santíssima Virgem, o angustiado apelo da Santíssima Virgem e pondo-se em prática. Para compreender esse apelo, é exatamente preciso compreender o contexto em que se deu essa aparição e o contexto do século XX. E também agora no século XXI. Qual era o contexto por ocasião da aparição da Santíssima Virgem? Era ainda o fim daquele período já ainda o resto das turbulências que houve em toda a Europa com consequência da Revolução Francesa. Em Portugal, pouco antes havia havido o regicídio, em que o rei foi assassinado, o rei Dom Carlos foi assassinado junto com seu filho, o príncipe Luís Filipe, e sobretudo os assassinos temiam o príncipe Luís Filipe, que era um menino ele tinha 18 anos, estava junto com seu pai numa carruagem e foi assassinado no centro de Lisboa. Aliás, morreu heroicamente, porque ele estava armado com seu pai e morreu também atirando sobre os assassinos. Ele não morreu passivamente, ele morreu tentando defender o seu pai. Mas os revolucionários temiam exatamente aquele príncipe, porque era aquele príncipe fazia prever um rei verdadeiramente católico e digno da herança do Santo Nuno de Pereira, que foi o fundador da Casa de Bragança. Havia um contexto de perseguição à igreja. Portugal foi, por assim dizer, a primeira república soviética da história. Depois houve uma reação e Portugal libertou-se dessa tirania anticatólica que havia no começo do século. Mas, se nós formos analisar os dias atuais, os contextos dos dias atuais em que a mensagem é extremamente válida, nós vemos que é exatamente o mesmo clima de perseguição à igreja que vai se despontando. Não só na Europa, mas também até aqui no Brasil. O mundo atual é um mundo hedonista que teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus, de organizar-se fazendo a abstração de Deus Nosso Senhor. E o resultado, a partir do momento que se faz a abstração de Deus Nosso Senhor, se abre as portas para as piores tiranias da história da humanidade. Em nome da liberdade, em nome da não discriminação, estão se criando as piores tiranias e as piores discriminações que já houve, porque são os bons que passam a ser discriminados, são os católicos que passam a ser discriminados, é nosso Senhor Jesus Cristo que passa a ser discriminado. Nós vivemos exatamente num mundo caótico, num mundo confuso, num mundo pecaminoso. Uma verdadeira noite da história, no qual se pode dizer que é uma verdadeira conjugação anticristã. Se nós não entendermos esse princípio básico, que existe uma conjugação na agenda de destruição da cristandade, nós não entendemos a realidade atual. Não sou eu quem digo, são os próprios papas que afirmam isso. Eu tenho 3 documentos pontifícios aqui que eu faço questão de citar, em que mostram a gravidade desses dias. O primeiro deles é do saudoso Pio XII. Pio XII dizia na sua locução aos homens da Ação Católica Italiana em 1952, ele alertava a respeito de um subtil e misterioso inimigo da igreja. Dizia textualmente Pio XII, abre aspas, esse inimigo, ele se encontra em todo lugar e no meio de todos. Sabe ser violento e astuto. Nesses últimos séculos, tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social da unidade do organismo misterioso de Cristo, que é a Santa Igreja. Ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade. Às vezes, a autoridade sem a liberdade, do comunismo e o nazismo. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, Igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente, o grito ímpio, Deus está morto. E até Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como os principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Essas que são perfeitas no Brasil e que nós vemos até com agravantes no resto do mundo. O Papa João Paulo II, num documento, uma locução, em 2 de fevereiro de 1981, aos religiosos sacerdotes, participando do primeiro Congresso Nacional Italiano,
sobre o tema Missões ao Povo para os anos 80, diz o seguinte: é necessário admitir realisticamente e com profundo sentido a sensibilidade que os cristãos de hoje, em grande parte, sentem-se perdidos, confusos, perplexos e até desiludidos. Foram divulgadas prodigamente ideias contrastantes com a verdade revelada e desde sempre ensinada. Foram difundidas verdades e próprias heresias no campo dogmático e moral, criando dúvidas, confusões, rebeliões. Alterou-se a liturgia, imerso no relativismo intelectual e moral, e por conseguinte, no permissivismo, os cristãos são tentados pelo ateísmo, pelo agnosticismo, pelo iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico sem dogmas definidos nem moral objetiva. Não podia ser uma descrição mais severa da realidade dos dias atuais. E, finalmente, Padre Rafael, ele estava na Santa Missa, eu tinha avisado que E, finalmente, o Papa atual, Bento XVI, às vésperas de sua eleição, por ocasião da missa após elegendo o pontífice romano, alertava para o fato que vai se constituindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa, como última medida, apenas eu e suas próprias vontades, o próprio eu e suas vontades. E às vésperas do Natal, já como Papa, um grito de angústia, ele dizia: Deus está ausente do mundo atual. Que não podia ser um quadro mais preocupante, mais negro a respeito da situação atual. Se nós formos ver, essa situação é o texto que eu li, a realidade qual é? O homem moderno se sente perdido, desorientado, tal qual um náufrago em meio de um mar tormentoso, sem rumo, sem bússola, sem luz. Na noite de uma era histórica pela pretensão exatamente de esperar a redenção pela técnica, a organizar a tentação de Deus e de sua lei. Se assistem às blasfêmias mais atrozes, a como que dizer direito de cidadania, as piores blasfêmias, as peças teatrais mais monstruosas, inclusive contra a própria Santíssima Virgem, aqui no Brasil menos, mas na Europa, nos Estados Unidos, coisas absolutamente inimagináveis. Começa-se em nome da não discriminação, nós católicos vamos ser discriminados. Aqui no Brasil, por exemplo, há um decreto assinado pelo presidente Lula, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que, se for aplicado, é a sovietização perfeita do Brasil, em que, na primeira versão, se exigia a retirada de todos os símbolos religiosos de todos os ambientes públicos no Brasil. Que, portanto, é exclusão de Deus do panorama nacional. Na terra de Santa Cruz, na terra Nossa Senhora Aparecida, na terra bem amada pela Santa Igreja, é exatamente uma proibição de símbolos religiosos. Era praticamente proibido ensinar a religião católica como única verdadeira. Certos pontos da moral católica, se for aprovado alguns decretos, algum projeto que está no Congresso, o PLC, que é o Projeto de Lei de Lei Complementar 122, nós católicos não poderemos continuar a afirmar a doutrina católica em matéria moral. Muito simplesmente não poderemos continuar. Porque qualquer coisa que se faça será considerado um crime de homofobia. Na Europa, isso já foi muito mais longe. Mas aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Educação já está difundindo o chamado kit da homofobia, que são DVDs simplesmente monstruosos, promovendo claramente a homossexualidade para a juventude. Quer dizer, todo um programa de corrupção de menores. Aos autores desse kit se poderia aplicar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: se alguém escandalizar um desses pequeninos, melhor seria que lhe atasse uma pedra no moinho no seu pescoço e jogasse no fundo do mar. Tal a infâmia desse kit. Uma coisa a certos detalhes que eu mesmo, já idoso, não lendo esse material, eu não sei o que é, que espero morrer sem saber o que é. Certas abominações. Isso é ensinado para as crianças como tema obrigatório. Na Alemanha, já há mais de 40 mães de família presas
na prisão porque não permitiram que os filhos participassem das aulas de educação sexual, que não são aulas de educação sexual, são aulas de corrupção de menores, pura e simplesmente. E a doutrina da igreja em matéria de educação sexual foi muito bem exposta pelo franqueado Papa Pio XII, quando disse que é uma coisa que deve ser ensinada em particular, individualmente, com todas as precauções possíveis e imagináveis. Há vários documentos Pio XII nessa matéria. Não podem haver aulas de educação sexual coletivas. É um assunto muito delicado que os pais e os sacerdotes, com todo cuidado, devem ensinar às crianças. Pelo contrário, hoje, a pretexto de certa epidemia, certo outro pretexto, há uma verdadeira programa de corrupção de menores e uma coisa que eu afirmaria, sem menor dúvida, verdadeiramente satânica. Nos Estados Unidos, por exemplo, já não se pode mais afirmar o que está na Sagrada Escritura. Eu me recordo que eu fiz uma palestra na Universidade Católica de Baton Rouge, que é a capital da Louisiana, nos Estados Unidos, na Universidade Católica, sobre problemas de família, problemas sociais, etc., e mostrando as ameaças que pesam sobre a família, pessoas que são o aborto, o divórcio, o aborto, o casamento homossexual, etc., a respeito da questão do homossexualismo, eu me limitei a ler o que está nas Sagradas Escrituras dos doutores da igreja, mas sobretudo nas Sagradas Escrituras, a começar pelo Gênesis, que é o primeiro livro das Sagradas Escrituras, contra o homossexualismo. No fim da palestra, uma pessoa me diz: Dom Bertrand, agradeça a Deus que não havia nenhum fiscal do Estado aqui presente, porque hoje à noite Dom Bertrand iria dormir na prisão e ficaria um bom tempo na prisão pelo que diz, apenas por ter lido o que está na Sagrada Escritura. Ou um pastor protestante, e nisso ele fez bem, foi numa passeata desses degenerados em Nova York com uma Bíblia e leu, ficou com o megafone lendo a Sagrada Escritura, o que diz a Sagrada Escritura sobre esse pecado abominável que brada aos céus e clama a Deus por vingança. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Porque nós estamos entrando numa verdadeira tirania anticatólica, é uma verdadeira conspiração anticatólica. Eu digo, é uma conspiração efetiva, porque se nós vamos ver toda essa agenda de corrupção que há, tem uma lógica. E a lógica é tudo aquilo que destrói a cristandade, tudo aquilo que destrói a inocência, tudo aquilo que destrói a fé. É algo absolutamente terrível. O resultado é que nós estamos num mundo em que as mães matam os filhos matam os pais, os filhos matam os idosos, a eutanásia, e toda espécie de monstruosidade como nunca se poderia imaginar. Uma verdadeira noite na história. Um período, talvez o período mais negro da história da humanidade. Nós não podemos abstrair disso. Aparentemente, tudo está normal. Os automóveis circulam, se acende a luz, toca a tomada, se acende a luz. Aparentemente está tudo normal. Mas quando nós formos ver a profundidade, não podia ser pior. E se compreende por que a Santíssima Virgem aparece chorando. Praticamente todas as aparições da Santíssima Virgem, Nossa Senhora chora. Nossa Senhora chora, Nossa Senhora alerta, Nossa Senhora pede penitência. A senhora e o senhor poderiam pensar, tudo está perdido? Não. Porque Deus não abandona os seus. Deus não abandona a humanidade. Deus, Nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, mandou uma mensageira para nos alertar, para nos alentar, para nos convidar à virtude, nos convidar ao arrependimento, nos convidar à luta contra essa conspiração. Essa mensageira é nem mais nem menos que sua filha bem-amada, sua mãe admirável, sua esposa fidelíssima, a Santíssima Virgem. Essas aparições vêm de longa data. As mais recentes foram na Rue du Bac, na França, da medalha milagrosa, em que ela deu uma medalha recomendando que se usasse, prometendo a graça e a perseverança final àqueles que a usarem devotamente, mas também prometendo uma restauração católica se houver uma difusão dessa medalha. E daí nosso empenho sistemático de difundir essa medalha milagrosa. E eu recomendaria a todos que a usassem no peito. Eu, desde menino, graças a Deus,
meus pais me deram essa medalha